Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero te mostrar aqui uma forma que eu uso todos os dias para pegar trade a favor da tendência. Seja tendência de alta, tendência de baixa, quando o mercado faz esse padrão, se encaixa muito bem, é ótimo para participar de movimento e não só esse padrão, vou te mostrar algumas opções diferentes que eu uso em tendências de alta e de baixa. Os exemplos, os trades que eu vou mostrar aqui, até peguei um trade agora há pouco, vou colocar aí para vocês, esse trade andando, que foi na tendência de alta. Todos os cenários que eu vou te mostrar aqui foram na tendência de alta, foram compras, mas o mesmo se aplica na tendência de baixa. O mercado configura esse cenário, clica, participa do movimento, vai se desenvolver bem na maioria das vezes, um movimento concreto, é bem interessante. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar aqui com esse conteúdo que vai dar uma virada de chave no seu desenvolvimento. Olha que bacana isso aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tendência de alta, inclusive, pessoal, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, aqui embaixo no comentário fixado, depois do vídeo, né? Agora não, mas depois do vídeo, dá uma olhada no comentário fixado. A gente tem um grupo no Telegram gratuito, e não tem por que não estar lá gratuito, cheio de conteúdo legal. Se você vai no histórico do grupo ali, tem um monte de conteúdo bacana para você absorver. E todo dia quase eu mando lá um vídeo exclusivo, mando conselhos operacionais, estratégias de trade que eu uso. É bem legal, é um grupo gratuito, tá no comentário fixado. Depois do vídeo você dá uma olhada que tá aqui embaixo. Agora, olha só, para a gente poder entender que isso aqui é uma tendência de alta, não tem muito mistério. Realmente, a tendência não é muito difícil de perceber se tem uma tendência ou não. Às vezes, o mercado está meio consolidado, meio andando de lado. Realmente não tem uma tendência muito nítida. E aí é quando surge dúvidas, né? Será que tem tendência? Será que não tem? E aí a pessoa fica normalmente na dúvida, porque realmente não tem uma tendência tão nítida ali. A gente sabe que o mercado ele anda em torno de 70% do tempo de forma meio lateral e somente 30% do tempo, em média, em tendência. Então é comum o mercado estar meio ali, meio aqui, sem estar numa tendência muito nítida, entendeu? É aí que surgem algumas dúvidas relacionadas à tendência. Agora, quando tem uma tendência realmente nítida, é muito visual, tá vendo? O mercado ele realmente fica subindo muito mais do que caindo, caindo muito mais do que subindo, não tem muito mistério. Aqui, por exemplo, olha só, ele impulsionou exatamente a partir daqui, subiu bem, corrigiu, subiu de novo, corrigiu. Pode ver que essa correção não quebrou o fundo, porque tendência tem essa característica. O mercado até cai corrigindo, mas é difícil ele quebrar os fundos. Às vezes até quebra, mas é difícil. É comum na tendência de alta ele vir respeitando os fundos. Então pode ver que ele respeita esse fundo, e aí ele sobe de novo, aí ele corrige, e aí impulsiona de novo, aí corrige, impulsiona de novo. E nessa ele vai subindo aqui nesse movimento, lá. E aí aqui ele corrige de novo, ele impulsiona e vai continuar subindo aqui, que vai ser justamente a compra que a gente vai fazer ali em cima. Vou colocar aí para vocês esse trade andando, que foi agora há pouco, eu acabei de pegar ele, a gente mapeou com antecedência aqui no nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade. Todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas, mapeadas com antecedência em todos os mercados aqui nesse ambiente de prática que eu vou mostrar para vocês, que faz parte do treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Então a gente trabalha com mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P 500, Bitcoin, igual eu falei, mercado de B3 é mini índice, mini dólar, e as paridades de forex, XAUSD, enfim, a gente trabalha com 14 ativos diferentes e todas as oportunidades que eu pego tem o antes e depois, a gente mapeou com antecedência no nosso ambiente de prática. Então dá uma olhada aí nesse trade que a gente pegou agora há pouco. Pessoal, estou posicionado nesse movimento que sobe, o mercado está praticamente chegando no alvo ali. Vamos dar uma olhada nesse contexto que eu vou explicar aí para vocês, tá bem legal. Isso aí, pessoal, vocês viram ali o trecho do vídeo, que foi aonde eu peguei essa possibilidade, que foi uma compra que aconteceu aqui em cima. Então a primeira coisa a identificar ali foi que ele estava naquela tendência de alta que eu mostrei para vocês agora. Então, o mercado vem subindo bastante na tendência de alta. Aqui em cima ele vem fazendo um comportamento muito interessante, que demonstra aceitação e demonstra um sinal de continuidade de tendência. Qual que é esse padrão? Lateralidade. O mercado ele sobe, impulsionando, e as correções começam a ficar meio laterais. Ó, subiu impulsionando, ele corrige lateral, e aí ele impulsiona forte de novo. E aí ele corrige lateral de novo. Olha só. Olha lá, tá vendo como é que ele está lateralizando aqui de novo? Ele lateralizou, impulsionou, lateralizou de novo aqui. E aí ele vai impulsionar de novo e ele vai gerar a possibilidade de compra ali que a gente vai ver. Então a primeira coisa a se perceber aqui nesse movimento é que ele está numa tendência de alta, nítida, subindo mais do que caindo. A segunda coisa
é que as correções começaram a ficar laterais, e aí depois que ele corrige lateral, ele sobe mais, aí ele lateraliza de novo, aí sobe mais, lateraliza de novo. Muito parecido com um padrão que eu mostrei para vocês recentemente, num vídeo anterior. Se você for aí no canal, você vai ver um vídeo anterior de um trade de R$ 9.000 que eu peguei e mostrei para vocês nesse trade aqui, ó. Olha que interessante. Até lá nesse grupo do Telegram gratuito eu mostrei o racional desse trade também. Que foi aqui, eu fiz essa mesma leitura. Foi essa compra aqui que tá com a setinha. A gente pegou essa compra, fechou ela aqui em cima. Foi todo esse movimento de alta. Eu mostrei, foi um trade de $1.600 mais ou menos. E aí tem esse racional, tá vendo? Ele tá numa tendência de alta também, subindo muito, e ele começa a fazer correções laterais, ó. Impulsionou, corrige lateral. E aí o que ele faz depois? Impulsiona, aí ele lateraliza de novo. Aí ele impulsiona, lá em cima ele vai lateralizar de novo. A compra foi ali embaixo, né? Mas a partir dessa leitura também. Outros conceitos ao redor, outras técnicas para construir o contexto, né, de entrada, mas um pouco dessa leitura fazendo parte disso. Então é importante para você perceber possibilidade de continuidade da tendência, porque normalmente se apresenta desse jeito. Então o que o mercado está fazendo isso? O que a gente fez lá no time do Excelência Trade agora há pouco para pegar esse trade? Marquei a parte de cima da estrutura lateral, marquei a parte de baixo da estrutura lateral. Quando o mercado anda de lado desse jeito, na parte de cima da estrutura tem liquidez de oferta, o que pode fazer com que ele capture a liquidez e caia. Pode acontecer, porque é comum ele furar a estrutura para cima. Quando tem topos nivelados assim, ó, tá vendo? Tem um monte de topo nivelado e é uma estrutura lateral, tem liquidez em cima de oferta. Significa isso. Se ele fura para cima, pode entrar oferta por aqui. E ele pode sim puxar para baixo e desenvolver um bom movimento que desce. Pode acontecer. Mas por conta dessa tendência muito forte, por conta desse padrão de lateralizar e subir, e ele ficar fazendo isso mais de uma vez, a chance dele continuar subindo era bem relevante. Mas, por conta dessa liquidez aqui em cima, não tem como comprar aqui em cima. Tem que esperar o mercado visitar, tem que esperar ele cair por conta da liquidez, e aí se ele quiser retornar validando compra, aí a gente tem compra. Mas essa puxada para baixo tem que esperar ela acontecer, porque a liquidez de oferta aqui é uma zona que entra oferta. Tem que esperar essa oferta entrar pelo menos um pouquinho, para depois ele mostrar que quer subir mesmo e aí trazer validações de compra. Porque senão você compra aqui, ó, ele sobe, aí ele cria algum gatilho de compra, você já compra aqui direto. E aí você tá até com a visão certa de alta, né? Porque o mercado tende a gerar uma boa compra. E gerou, né? Foi aquele trade que eu mostrei para vocês agora. Mas, eventualmente, pode ser que ele não gere uma compra tão bacana assim, se for nessa primeira puxada, por causa da liquidez de oferta. Você vai acabar tomando stop normalmente, porque ele vai cair por causa da liquidez, e aí depois pode ser que ele suba a seu favor, de fato. E aí você vai ter tomado já o stop, entrando no time errado, né? No momento errado, mas com a leitura certa. Muito comum isso acontecer no início, né? Quando a gente está no início da jornada de trade. Então, esse já é um ajuste que você pode fazer e levar em consideração. Tem regiões que a oferta vai entrar. Então, tem que esperar a oferta entrar, e aí, caso ele queira ir contra, ele vai começar a ir contra depois, ele vai trazer a validação, que é o que a gente vai ver aqui. Então, o mercado sobe, visita essa região que é uma liquidez, sente essa oferta que eu estou falando, começa a cair, e aí aqui tem um negócio importante. Tá vendo que na hora que ele subiu, ele criou esse desenho. 1, 2, 3, tá percebendo? Puxou para baixo, quebrando o fundo, e puxou para cima, renovando o topo. Vou até dar um zoom aqui para você ver melhor. Olha lá, ó. Tá vendo o desenho da estrutura? Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, esse desenho. Toda vez que o mercado faz uma estrutura dessa, ele cria uma região de demanda que fica, no caso, aqui, ó. É aqui que fica a região de demanda. Ah, dá para marcá-la toda assim, ó. Dá para considerar até que ele já testou ela ali praticamente, porque a zona é como se fosse isso daqui, né? Essa zona aqui é uma zona de demanda. Toda essa região por aqui. Não chegou a encostar em cheio nela ainda não, mas não tem problema. Então isso é um ponto importante, porque se a gente puxa aqui no ambiente prático do time, 6 horas atrás, tá vendo? Foi agora há pouco, a gente queria ver isso. Olha lá, a região de demanda que eu estou mostrando para vocês. Quando ele testar ela e respeitar ela e vir subindo, a gente quer ver esse padrão se desenvolvendo, que é aquilo que eu desenhei ali, ó. Isso é uma estrutura de continuidade alta. Quando ele respeitar essa região de demanda, subir e criar esse desenho que eu fiz, é só pegar o trade, só comprar. E aí eu sempre trago exemplo no gráfico. Ali no time eu mostrei um exemplo de um outro cenário onde o mercado tinha feito isso daí, a gente estava de olho nisso, aguardando o mercado configurar. Então aqui eu estou nos 5 minutos. Se a gente refina o estudo no gráfico de 1 minuto, ele ainda não criou a configuração tocando na região. Então vamos lá. Agora ele pegou na região, ele deu até uma furadinha de leve na região. Isso aqui é um pouco ruim, mas, entretanto, porém, não tem problema, porque a gente não compraria nessa região.
A ideia é ele se segurar na região, subir e validar aquela compra que a gente falou. No caso, ele quase não conseguiu se segurar na região. Deu até um paviozinho que veio aqui embaixo, tá vendo? Mas não tem problema. Teria problema se a gente quisesse comprar nessa região. Aí o nosso stop estaria aqui embaixo e ia acabar pegando nosso stop, entendeu? Mas como a gente não ia comprar nessa região, a ideia era esperar a validação, não tem problema nenhum isso daqui. Se ele não tivesse feito isso e segurado 100% mesmo na região, seria melhor. Então isso aqui é um pouquinho ruim. Mas ele sobe forte, ele reage bem e cria direitinho o que a gente queria ver. Acabou de criar aqui. Então, se a gente vem aqui no estudo que a gente fez, olha lá, era isso. Ele sobe e cria esse padrão. Acabou de criar o padrão aqui. Ó, sobe fazendo 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra fundo e puxa para cima, renovando o topo. Tá vendo? O desenho. Esse é o desenho da estrutura do POI. E aí, naturalmente, é só marcar a região, então, de POI de demanda, que fica aqui. E o mercado vai gerar essa possibilidade de compra. Só comprar na região, stop embaixo, para aproveitar o movimento que sobe. Eu coloquei o stop logo aqui embaixo, não chegou a pegar no stop, porque ele deu uma pequena beliscadinha ali embaixo também, que você vai ver. Mas vocês viram ali o trade andando, foi justamente aquele trade. Foi esse movimento aqui. A gente aproveitou um movimento de 3 para 1 aqui, que se desenvolveu super bem. O mercado pegou na região, veio desenvolvendo essa configuração e veio subindo nesse contexto. Acabou de bater os 3 para 1 ali em cima. Perfeito, que foi na hora que eu mostrei ele para vocês, né? Então é exatamente o que ele tinha que fazer. Ele pega, respeita essa região de demanda, vem subindo e cria esse desenho que a gente acabou de mapear aqui, que é aquela estrutura de continuidade. Ó. Aquele desenhozinho. Isso para seguir a tendência de alta. Olha lá, respeita a região, vem subindo e cria o POI de compra. Então tá bem em cima ali do que a gente mapeou, bem detalhado, super tranquilo. Essa é uma compra muito boa. Agora aqui eu tenho um outro movimento, que foi exatamente essa configuração em um outro movimento. Olha que legal isso daqui. Aqui já é um pouco diferente. Aqui já tem uns detalhes a mais que deixam a entrada ainda mais interessante, ainda mais contextual. Aqui, por exemplo, a gente vê um movimento que sobe de um jeito diferente, tá vendo? O mercado está subindo muito reto. Ele sobe sem conseguir corrigir de tanta pressão de demanda e de tanta fraqueza de oferta presente nesse movimento. Então tem tanta pressão de demanda e tanta fraqueza de oferta que o mercado nem corrige. Ele só vai. E aí parece que ele vai corrigir, não. Ele sobe mais, sobe mais, sobe mais e vai subindo sem parar, sem nem corrigir direito. Então essa subida diferenciada de alta, ela veio de uma estrutura que a gente chama de acumulação. Então toda a lateralidade dessa, olha só, que o mercado cria uma lateralidade lá embaixo do movimento, tá vendo? Ele estava caindo, e aí ele anda de lado e reverte para uma tendência de alta. Isso é uma acumulação. O mercado anda de lado aqui, você vê que ele encosta nessa linha de cima da lateralidade várias vezes. Encostou aqui, aqui ele até furou a linha e voltou depois para dentro da lateralidade, né? Aqui ele praticamente encostou na linha, aqui ele encostou e deu até uma furadinha também. Então ele encosta e fura várias vezes a parte de cima da estrutura lateral. E a parte de baixo da estrutura ele não encosta nenhuma vez. Então isso mostra que ele está bem mais aqui em cima da lateralidade do que aqui embaixo. Ele quase não vem aqui embaixo. Isso daqui é sinal de estrutura de acumulação. Mostra pressão de demanda aqui embaixo, empurrando o mercado para cima, não deixando com que ele venha aqui embaixo, e fraqueza de oferta, mostrando que a oferta não está segurando o mercado, porque toda hora ele até fura para cima e volta, fura para cima e volta. Aqui embaixo nem chegar perto ele chega, entendeu? Que a demanda está pressionando ele aqui embaixo. Então essa estrutura lateral tem características de acumulação, que seria justamente isso, o que gera tendência de alta no mercado. A acumulação gera tendência de alta no mercado. E aí depois ele sobe de um jeito que apresenta a mesma coisa, lembra? Muito força de demanda e fraqueza de oferta, porque ele sobe reto. Então bem interessante essa alta e todo o fundamento por trás dela. Então um movimento muito bom para a gente cogitar seguir ele, né? Cogitar seguir essa movimentação e ir pegando compras a favor desse movimento. Só que olha o que ele fez. Lá em cima dessa alta, lá no topo do movimento, tá vendo? Ele criou um POI de compra, que é uma região de demanda. Ó, 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima renovando o topo. Então ele criou esse padrão, ó, que é uma estrutura de continuidade alta. E aí é igualzinho àquela outra. Marca a região de demanda que fica aqui. Só que aqui a configuração vai ser diferente. Até porque quando ele desceu para testar essa região de demanda, tinha uma região de oferta junto criada. Olha só, o mercado caiu fazendo 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo e puxou para baixo quebrando as mínimas. Tá vendo esse desenho que ele fez aqui? Ó? Isso já é uma estrutura de continuidade baixa.
que cria uma região de oferta, que no caso fica aqui, ó. Então é uma região de demanda em cima de uma região de oferta, isso aqui fica bem confuso. Não é o ideal ficar pegando trade por aqui, porque o mercado pode sentir a demanda, mas travar na região de oferta, pode respeitar a oferta, mas travar na região de demanda, e fica um negócio meio ruim aqui. Então não é legal. O que a gente queria ver lá no time? Tá até aqui, ó. A gente estava em aula ao vivo, inclusive, por isso que está nesse player diferente aqui, ó. A gente estava de olho exatamente nesse movimento. Ó. O mercado ele vai vir então, pode ser que ele rompa essa região de demanda, é muito comum isso acontecer. Por que a gente queria ver ele romper na região de demanda momentaneamente? Por conta dessa alta forte demais, tá vendo? Tá vendo como é que ele subiu muito reto, sem corrigir? Então é muito comum o mercado limpar a liquidez embaixo do fundo, pode entrar demanda embaixo de fundos assim. É muito comum ele romper um pouquinho essas regiões e bum, depois disparar. É um padrão que o mercado faz frequentemente quando ele sobe reto, e lá em cima ele cria um POI de demanda. Muito comum marcar o POI de demanda, ele furar um pouquinho só e depois realmente desenvolver. É um padrão muito comum. Então pode ver que a gente até desenhou antes isso, ó. Tá vendo? Ele rompe um pouquinho a região de demanda, depois ele dispara para cima e rompe a região de oferta. Tá vendo? Aí ele corrige um pouquinho e cria o POI de contra. Não tem problema. Muito comum a gente ver quando o mercado tá muito forte assim. Eu falando, ó. Ele criar um POI lá em cima, coisa que não vai respeitar porque tá muito esticado. Ó. Mas logo em seguida ele ganha demanda e sobe mesmo assim. Vendo? Eu tava explicando pro time exatamente o que eu falei ali com vocês. É muito comum ele criar esse POI de demanda lá em cima, ele fura momentaneamente, mas mesmo assim depois entra a demanda e ele sobe forte. Foi exatamente o que eu falei ali, não sei se deu pra escutar no áudio. Mas olha só, é o que ele vai fazer. O mercado ele vem, olha lá, rompeu um pouquinho a região de demanda, beliscou ela, disparou para cima, rompeu agora a região de oferta, beleza, é o que a gente queria ver. Então agora ele tem que criar aquela validação, principalmente se ele corrigir um pouquinho para baixo, ó, corrigiu para baixo um pouquinho. Aqui no gráfico de 2 minutos foi onde ele validou. Ali eu estava nos 5 minutos. Se a gente refina aqui no 2 minutos, foi onde ele criou a validação de POI. Ó. De livro, perfeito. Olha lá. É isso aqui. Então, olha só o padrão que a gente estava de olho. Como que é simples para pegar o trade e como que está detalhado ali. A gente estava em aula ao vivo, né? A gente estava ao vivo em aula nesse cenário, então é super tranquilo também de entender. Olha só. Olha lá, região de demanda está aqui. Então ele cai mais um pouco e rompe ela. Beleza, caiu mais um pouco e rompeu ela. Aí ele dispara para cima. Disparou. Aí ele tem uma região de oferta, ele rompe ela. Rompeu ela. Aí ele cai um pouquinho para corrigir, ó, que foi aqui. Tá vendo? Que foi essa pequena correção que ele fez aqui. Ó. Olha lá. Tá vendo? Rompeu a região de oferta e caiu corrigindo. Aí ele sobe de novo e cria o POI de compra. Subiu de novo e criou o POI de compra. Exatamente aqui. Tá literalmente em cima do desenho pontilhado, tá? Foi agora esse trade também. Tá super tranquilo. Olha que bacana. 1, 2, 3. Puxa para baixo, quebrando o fundo e puxa para cima, renovando o topo. Maravilha. É a estrutura que a gente tinha desenhado ali, tá vendo? Estrutura de continuidade alta. Só comprar, cara. Em qualquer lugar aqui. Pode comprar aqui mesmo. O stop tem que ficar embaixo para aproveitar movimento que sobe nesse contexto operacional. Esse é o movimento. Já subiu e já bateu lá os 3 para 1 e desenvolveu super bem. Então esse é um movimento bem legal e bem tranquilo de participar para seguir tendência também. Você viu que ele está numa tendência de alta, mas com esse detalhe de padrão que é realmente muito comum de acontecer. Então fica de olho nisso, começa a replicar isso nas suas operações, que vai fazer uma diferença imensa nos seus trades, tenho certeza que vai auxiliar muito. Entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo, no comentário fixado. Vale muito a pena, é um grupo gratuito, estou sempre mandando várias estratégias de trade lá, vários conselhos operacionais. Me siga no Instagram, que está aqui em cima, tem ouro refinado lá nos meus stories todos os dias, mostrando esses trades andando, essas configurações, vale a pena ficar de olho. E vamos juntos, conta comigo aí, pessoal. Fui, valeu!